Vamos falar um pouco sobre procrastinação. Primeiro vou contextualizar um pouco, porque eu não tenho costume de gravar vídeo para o YouTube. Na verdade, eu estou sem costume de gravar vídeo para nada. Também não estou na expectativa que esse vídeo vá ter nenhum tipo de, enfim, viralizar, nem nada. Mas eu acho que é mais um exercício gravar vídeo no YouTube, porque eu fico procrastinando, fico me boicotando com relação à criação de conteúdo, principalmente para aparecer aqui em vídeo. E aí eu acho que o formato do YouTube me dá uma liberdade maior, porque eu não fico restrito no tempo, não fico, enfim, ponderando muito o que eu vou falar, acho que eu só vou falando e espero que saia alguma coisa. Mas, enfim, eu pensei em falar sobre procrastinação, porque é uma coisa que eu vivo muito assim na minha rotina. E, enfim, vamos imaginar uma cena que acontece comigo bastante, que, sei lá, é meio da tarde assim, e aí eu lembro que tenho alguma coisa para fazer para daqui a 2 dias. E eu já estou adiando isso há muito tempo. E aí eu penso, não, agora vai, eu vou fazer, tenho 2 dias para terminar isso aqui, aí eu abro o computador, aí já vejo o celular do lado, pego o celular rapidinho, não, vou só ver uma coisa rápida, vou só... Enfim, sei lá, às vezes a gente nem pensa, né? Só pega o celular e abre. E aí, já que eu tô aqui, deixa eu ver mais um videozinho. Oh, que conteúdo legal, que eu gosto, não sei o quê. Quando você vai ver 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos e você não fez nada. E aí, vou jantar e depois eu volto. Ou então, vou fazer outra coisa e depois eu volto para continuar o que eu tava fazendo. Tinha que começar a fazer e não comecei, né? O que acontece quando você está fazendo essa outra coisa que você disse que ia fazer para conseguir voltar a fazer o que você nem tinha começado ainda? Você fica pensando nisso o tempo todo, né? Acho melhor eu voltar, ou então, sei lá, quando você percebe que você tinha que voltar para fazer aquilo, já não dá mais tempo. E aí, já quer saber, amanhã eu faço, eu tenho mais um dia, não é para amanhã de manhã mesmo, é para amanhã de tarde, sei lá, qualquer coisa do tipo. E aí, enfim, se isso já aconteceu com você, calma, relaxe. Eu acho que todo mundo já passou por um ciclo parecido, assim, de procrastinação, de autossabotagem, mas não tô normalizando isso porque não é legal. Então, aí que vem a pergunta, né? Por que será que a gente procrastina, mesmo sabendo que isso vai prejudicar a gente de alguma forma? Primeiro, eu acho que nem todo adiamento é uma procrastinação. Não estou defendendo o adiamento de tarefas importantes, tá? Mais uma vez. Mas eu acho que gerenciar o tempo significa decidir o que fazer agora e o que é que pode esperar. Então, o que é mais importante? Naquele momento, por exemplo, com certeza não era olhar o Instagram e a rede social, né? Era fazer a atividade que eu tinha para entregar 2 dias depois. Mas eu acho que procrastinar é diferente. É quando você evita fazer uma tarefa, mesmo sabendo que você precisa fazer, sem um bom motivo, sem um motivo plausível, do tipo, eu não fiz aquela atividade porque eu tive médico, ou então porque eu tinha uma prova muito importante na mesma semana, é um assunto que eu tinha muita dificuldade. Isso talvez fosse um motivo plausível. E adiar aquela atividade possivelmente traria consequências, né, negativas. Só que, naquele momento, estudar para a prova era mais importante. Ou seja, é quando você evita uma tarefa, acredito eu, sem um motivo aparente, sem um motivo relevante, mesmo sabendo que aquilo vai trazer consequência para você, negativa, e meio com uma coisa irracional, né? A gente faz, mais uma vez, a ideia do ciclo, né? Vira um ciclo mesmo. E aí eu acho que vem a parte curiosa, né? Que a procrastinação, ela não acontece porque a gente é preguiçoso, é meio que o nosso corpo tentando não sabotar, mas proteger a gente. Talvez proteger seja a palavra. Porque quando a gente percebe que tem uma tarefa difícil, o cérebro automaticamente interpreta como uma ameaça. Hormônio de estresse, você começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso, agitado. Às vezes mesmo eu sento para estudar e eu simplesmente não consigo, velho. Eu fico
300 anos olhando para a tela do computador, para o livro, para o caderno. E aí eu começo a ficar nervoso, começo a ficar ansioso e não consigo, sei lá. Eu acho que quando a gente passa dessa barreira, quando a gente fica batendo na mesma tecla ali, até conseguir, é que as coisas fluem, no sentido do que você estava querendo fazer. Porque normalmente o que acontece é que quando a gente chega nesse momento de ansiedade, de frustração, de nervoso, é que a gente pega uma coisa para distrair, que normalmente é o celular, né? Ou, enfim, a galera que gosta de ler, vai ler alguma coisa, a galera que gosta de jogar, vai jogar alguma coisa, com a desculpa de vou relaxar a mente, sendo que você nem começou ainda. E aí que nesse momento vem a reação emocional. Tá mais relacionada ali com o córtex pré-frontal, que está justamente responsável pela capacidade de planejar, de ter autocontrole, de pensamentos de longo prazo. Então você resolve o problema da forma mais fácil de resolver o problema, evitando. Em vez de encarar a tarefa que você tinha para fazer, de resolver o que você tinha se proposto a fazer, você vai procurar a solução mais fácil, mais que parece menos pesada para você naquele momento, que vai trazer um conforto maior para você. Por isso que a zona de conforto é tão perigosa. E curiosamente, se a gente for parar para pensar, a gente não procrastina qualquer tarefa. A gente procrastina principalmente aquelas tarefas que despertam as emoções negativas. Medo, insegurança, pressão, sensação de competência. E essas coisas terminam justamente virando uma bola de neve. E um detalhe relevante assim que eu venho percebendo na minha rotina, das coisas que eu tinha mais frequência de procrastinar, é que quando a gente começa a entrar num ciclo positivo agora de produtividade, o discurso muda, né? Uma atividade que antes era difícil de fazer, era ansiogênica, causava medo, se torna fácil, né? O discurso muda. Ah, nem era tão difícil assim de fazer, não sei porque eu me estressava tanto com isso. Só que no momento que a gente estava naquele ciclo de procrastinação, era completamente diferente, né? A ideia de que estudar, por exemplo, no meu caso, parecia muito mais estressante do que realmente era, do que realmente deveria ser, né? Ou seja, o problema muitas vezes ele não está associado à tarefa em si, mas à emoção que aquela tarefa gera na gente e como a gente lida com aquela emoção. Entendeu a viagem? E aí entra outro fato que é o seguinte: a procrastinação, na minha visão, ela não é necessariamente preguiça. Porque quando você está com preguiça, você não quer fazer nada. Você quer ficar de boa ali, sentado no sofá, vendo, sei lá, uma série, fazendo qualquer outra coisa. Às vezes nada. Isso talvez seja preguiça. Mas quando você se propõe, pelo menos, a começar ou tentar uma atividade, a tentar fazer uma tarefa, a tentar estudar, a tentar resolver um problema, tentar aprender uma nova habilidade, isso é completamente diferente de preguiça. Você quer fazer aquilo, você sabe que você quer. Normalmente, quando a gente procrastina, a gente tende a fazer várias coisas. Organizar a casa, responder mensagem, cozinhar, assistir vídeo, qualquer coisa, menos o que a gente tinha que fazer. Isso não é preguiça. No meu caso, principalmente, muita coisa acontece porque eu acho que eu me importo demais, que eu me cobro demais. Eu percebo que, dentre as pessoas que eu converso, inclusive os meus eus interiores, viagem para outro vídeo, vem a questão muito forte que é o medo de fracassar. E padrões muito altos, principalmente de autocobrança. Então, eu sinto que o fato de adiar vem do receio de que o trabalho não seja bom o suficiente ou que eu talvez não seja digno de um possível efeito positivo que isso possa trazer para mim ou para minha vida. Só que, mais uma vez, a ideia do ciclo, da bola de neve, isso tudo termina virando um ciclo de estresse, né, de ansiedade, de culpa. E a gente vai cada vez mais se afundando nesse rolê. E outro detalhe curioso é que quando a gente está procrastinando, o estresse diminui.
porque a gente não tá mais batendo na mesma tecla de estudar, por exemplo, que estava trazendo estresse pra gente. A gente tá lavando um prato, que não tem nada a ver com a atividade de estresse que a gente estava fazendo. Então esse comportamento de procrastinar, eu acho que termina se reforçando com esse sentimento de conforto, talvez. Não sei se conforto é a palavra certa. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que quebra esse ciclo? Durante muito tempo, e conversando com muita gente, eu acho que a palavra central, assim, para a resolução desse problema é disciplina. Mas eu acho que não é sempre assim que a banda toca. Eu acho que às vezes você ser duro demais com você mesmo só piora e só reforça essa negatividade, essas emoções que terminam pesando. E aí eu acho que a palavra correta deveria ser estratégia, não disciplina, são coisas diferentes. Uma coisa que eu aprendi muito com minha morcega véia, vulgo a minha namorada, é uma coisa que ela fala bastante pra mim quando eu tô ansioso com alguma coisa, que é baby steps. Ou seja, é você dar pequenos passos, baby steps mesmo, passos de bebê. Às vezes engatinhar, se você ainda não conseguir dar pequenos passos, você vai engatinhando para depois dar pequenos passos, para depois dar um passo um pouco maior, para depois você começar a andar efetivamente, para depois você começar a correr. Se você conseguir pular, você pula, vai pulando, vai voando, mas enfim, a ideia é você dividir as tarefas que você tem em porções menores. Exemplo, eu tenho uma prova, eu quero estudar para um concurso daqui a 2 anos. E nesse concurso cai isso, isso e aquilo. Ao invés de tentar dar conta de tudo naquele momento, o que eu posso focar primeiro? Primeiro eu vou estudar sobre tal assunto. Dentro desse tal assunto eu vou focar mais em quê? Eu vou fazer questão? Eu vou ler qual estratégia que eu sinto que é mais efetiva para mim. E ir dando pequenos passos. Aí eu não consigo ainda estudar, sei lá, tantas horas que eu me propus, mas eu consigo fazer 30 minutos de questão, eu consigo fazer 20 minutos de questão hoje. Então eu vou e faço. E aquilo talvez ao longo do tempo vá me trazendo uma sensação positiva no sentido da disciplina. E até um estímulo, né? As pessoas hoje falam muito de motivação. Eu acho que a gente não tem que depender de motivação para fazer as coisas não, porque nem sempre você vai ter motivação. Tem que fazer porque tem que ser feito mesmo. E é encontrar a maneira que, de alguma forma, aquilo não gere tanto estresse para ser feito. Ou seja, mais uma vez, baby steps, e de novo você perguntar por que aquela tarefa está te trazendo tanto estresse assim. O que eu posso fazer para diminuir o estresse que essa atividade está me trazendo? E acho que principalmente isso aqui, ó, celular, computador, distratores possíveis, você tirar. Eu, por exemplo, quando minha mesa ficava do lado da minha cama, que é onde eu tô com o pé agora, não sei que merda que acontecia, que eu olhava pra cama e eu ficava com sono. E eu percebi que mudar, assim, muitos anos de psicólogo, né? A minha psicóloga sugeriu, na verdade, que eu tentasse ficar de costas pra minha cama pra ver se melhorava, né? E no meu caso melhorou bastante, me ajudou muito. Então, esses distratores pequenos que eu falo, né? Você organizar sua mesa, você não deixar o celular à vista, enfim, você tirar da frente coisas que você tem costume normalmente de usar ou de fazer, mas que não é o momento ali agora. Então, é isso. Eu acho que tem outro ponto importante que é você se perdoar, ter mais compaixão com você mesmo e tentar fazer melhor no outro dia, no outro momento, mas tentar. Baby steps. Baby steps. Enfim, vou continuar gravando os vídeos mais longos assim para perder não só a questão de insegurança e de medo de gravar aqui. Às vezes eu me embolo um pouco no pensamento, então acho que fazer isso de forma mais intuitiva assim, mais
mais solta, mais livre, pode me ajudar a organizar meus pensamentos, que eu tenho muita dificuldade de fazer isso, muita mesmo. Às vezes minha cabeça tá a mil, tô pensando mil coisas, e eu falo uma que às vezes não estava nem relacionada com o que eu estava pensando efetivamente. Então, é isso.